E para falar mais desse impacto bilionário que a gente viu aí do cancelamento do carnaval no país, a gente conversa com o economista Fábio Bentes. Oi, Fábio, boa tarde. Obrigada por comparecer aqui ao Visão para trazer esse esclarecimento, porque esse impacto é calculado em 8 bilhões de reais, mas também, além desse problema econômico, existem os empregos que deixam de ser gerados nessa época. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse problema do desemprego, né? Para a gente saber como que é possível criar modos de compensar essa falta de renda nessa época. Bom, boa tarde, Carla, boa tarde a todos. De fato, é um prejuízo enorme, né, para o setor de turismo. O setor de turismo é, nesse momento, o setor mais afetado pela pandemia. A gente já viu alguma recuperação no comércio, na indústria, na agropecuária, no setor de serviços, não. Imagina o que aconteceria se, por algum motivo, o Natal fosse cancelado, o prejuízo que o comércio ia ter no final do ano. É mais ou menos isso que está acontecendo agora com o setor de turismo. É o principal feriado do calendário nacional, só no ano passado movimentou 8 bilhões e 100 milhões de reais, portanto, gerou receita, riqueza para a economia, gerou recursos para os cofres públicos, gerou empregos. E já que você falou em empregos, só no ano passado foram cerca de 25 mil empregos formais criados. Ou seja, nesse momento em que a economia precisa tanto de emprego, o cancelamento dessa data, naturalmente, tem um impacto, sim, negativo na geração de empregos do setor. Estamos falando de empregos formais. Se a gente ampliar isso para os informais, é muito mais gente afetada. A gente viu ali a iniciativa da Prefeitura de Recife, que vai destinar uma verba para essas pessoas, os artistas que trabalham especificamente. Essa seria uma alternativa que outras prefeituras poderiam adotar? Eu acho que sim. Nesse momento, na realidade, a principal ação seria a gente conseguir acelerar esse processo de imunização da população. É isso que vai curar a economia dos males que ela vem sofrendo já há quase um ano. Mas, de qualquer modo, esse tipo de medida é bem-vindo. A gente fez um levantamento recente, setor de turismo, e aí no turismo a gente inclui esses profissionais também, perdeu no ano passado cerca de 400 mil vagas formais de trabalho. Ou seja, essas pessoas não vão contar com o carnaval, que é um momento muito importante para a geração de renda nessa época do ano, para eles, para as cidades de um modo geral. Imagina a importância do carnaval para as capitais do Nordeste. Rio de Janeiro também é muito importante, o estado que está mal nas contas públicas. E São Paulo, o carnaval de São Paulo cresceu muito nos últimos anos. Então, esse tipo de medida é um paliativo que ajuda, sim, a preservar a renda daquelas pessoas que foram diretamente mais afetadas pelo cancelamento do carnaval em 2021. Evandro Cini participa da entrevista comigo. Evandro. Oi, Fábio, é um prazer falar contigo ao vivo. A gente acabou de citar aí principais regiões, então colocamos Salvador, colocamos Recife, que inclusive está comemorando o Dia do Frevo, tem também Rio de Janeiro. Mas o que esses grandes carnavais localizados em algumas capitais do país significam para o Brasil como um todo? Porque é toda uma cadeia também para deslocamento de pessoas, logística, prestadores de serviço que também não estão só nesses locais. Você poderia traduzir para a gente a abrangência dessas grandes festas localizadas em algumas regiões específicas do Brasil? Boa tarde, Evandro. É isso mesmo. Acho que você foi perfeito na importância que o carnaval tem para a economia. Carnaval não é só folia, não é só festa. Muita gente conta com a movimentação nessa época do ano para gerar renda, né? Quer dizer, movimenta a economia como um todo. Muita gente se aproveita naturalmente do maior feriado do calendário para fugir da folia, então movimenta o setor de turismo no interior de Minas Gerais, no centro-oeste, nas pequenas cidades. Então, a gente fica sempre com a imagem, né, do Rio de Janeiro, São Paulo, das capitais do Nordeste, mas o prejuízo é muito maior, ele afeta praticamente a economia como um todo. O setor de turismo perdeu 13% da sua força de trabalho desde o início da pandemia. É um estrago enorme, né? Quanto tempo vai levar para que a gente consiga reaver esses empregos, a receita para as empresas que proporcionam, né, esse evento tão tradicional do calendário brasileiro, para os cofres públicos, né, das localidades que contam com os fluxos de turistas para movimentar a economia local? Então, vai levar um bom tempo para que o setor de turismo
consiga colocar o nariz para fora da água. Isso provavelmente fica para 2022, 2023, mas eu repito, é muito importante que, além dessas medidas pontuais, para preservar a renda dessas pessoas que foi muito afetada por conta do cancelamento do Carnaval, a gente aproveite esse feriado do Carnaval para tentar acelerar a aquisição de vacina, porque é isso que vai trazer economia, e aí não só o turismo, mas todos os setores econômicos de volta à normalidade. É disso que o Brasil precisa. Esse processo de imunização a gente tem acompanhado, tem se dado, infelizmente, de forma ainda muito lenta. Fábio Bentes, eu peço que você aguarde um minutinho, que nós vamos mostrar agora um boletim a respeito do Carnaval do Rio de Janeiro e depois você volta para nos responder mais uma pergunta. Só um momentinho. Bom, então a gente sabe que com o cancelamento do Carnaval no Rio de Janeiro, a economia da cidade perde muito, mas isso está estimado em quase 4 bilhões de reais. Essa geração de empregos para a época também é afetada. E este ano deixarão de ser gerados de 36 a 65 mil empregos diretos e indiretos. Vamos ver os detalhes com a Isabelle Saleme. Esse ano o Carnaval vai ser de arquibancadas vazias aqui na Marquês de Sapucaí, um contraste enorme com o que a gente está acostumado a ver. De acordo com a estimativa dos setores, aqui no entorno da Marquês de Sapucaí, nos 5 dias de desfile, chega a 5 milhões o número de pessoas que circulam. E aí a gente tem não só o pessoal das escolas de samba, como o público, também as equipes de manutenção. De acordo com a Secretaria de Estado de Economia Criativa aqui do Rio de Janeiro, chega a 65 mil o número de empregos diretos e indiretos criados no Carnaval, não só no período de festa, mas também na preparação para o evento. E não é só o desfile na Sapucaí, não. Tem também os blocos de rua e as festas, que esse ano vão ter uma fiscalização bem pesada da Prefeitura para evitar que elas aconteçam justamente por conta da pandemia. O prefeito Eduardo Paes disse que vai intensificar a fiscalização para evitar essa movimentação de pessoas e aglomerações nas ruas. Lembrando que esse ano a taxa de ocupação dos hotéis está em 41%, um pouco mais da metade da registrada no ano passado, quando 2 milhões e 100 mil pessoas vieram para o Rio de Janeiro por causa do Carnaval. Voltamos ao estúdio. Eu volto então agora a conversar com o economista Fábio Bentes. Bom, Fábio, a gente viu aí quantificado, né, esse prejuízo do Rio de Janeiro. A gente falou aqui sobre auxílio aos artistas, sobre algumas formas de, né, você disse até que não há como se resolver essa situação sem a vacina, mas essa perda bilionária que a gente vê desses municípios, como é que eles podem pelo menos tentar recuperar esse prejuízo, hein? Olha, o setor de turismo, por ser uma atividade do setor de serviço, tem um peso da folha de pagamento muito grande. Já que a receita não vem, Carla, melhor a gente tentar preservar ou diminuir os custos. Algumas medidas que foram adotadas no ano passado, como redução da jornada de trabalho, suspensão do contrato de trabalho, claro, isso afeta a renda dessas pessoas. Pelo menos garante os empregos no momento em que a economia tiver musculatura para se reerguer, para caminhar com as próprias pernas. O Carnaval é tão importante que a receita, tudo que o setor fatura em fevereiro, 30% vem do Carnaval. Você cancela um evento como esse, já parte de uma receita pelo menos 30% menor, só que o tombo é muito maior. O setor de turismo vem perdendo já há bastante tempo. A gente fez uma conta na Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. O setor deixou de faturar ano passado com a pandemia 261 bilhões de reais. Se a gente considerar agora dados já de janeiro, isso vai passar de 270. Então afeta a todos, quer dizer, ninguém sai ganhando com uma situação como essa. Claro que a gente tem que respeitar os protocolos, tem que atacar a origem do problema, que é a pandemia. Para atacar isso de forma eficiente é com vacinação. Essas medidas são bem-vindas, mas elas não vão resolver o problema. O setor ainda vai demorar bom tempo para se recuperar e gerar esses empregos todos novamente.